Oi, amigos e amigas. Meu nome é Gerardo Campana, sou médico, psiquiatra e psicoterapeuta transpessoal. E agradeço o convite da RBE, Rádio Brasil Espírita de Alagoas, para fazer este vídeo, né, conversando um pouco não apenas em relação ao que vem acontecendo em função da epidemia do coronavírus, mas correlacionando um pouco com o aprendizado que poderemos tirar disso, sob a influência dos ensinamentos espíritas. Uma coisa muito importante, né, mas antes disso, eu queria dizer que conversei com. Eu sou de origem italiana. Meu pai e minha mãe eram italianos e tenho uma família numerosa por parte de pai na Itália. Então eu ainda tenho tios, vários, e a maioria está na faixa dos acima dos 80 anos de idade, sendo atualmente a mais velha com 90 anos. São pessoas que eu amo muito e estão há mais ou menos 2 meses, 2 meses não, mas 30, 40 dias dentro de casa por conta do que vem ocorrendo lá, que até ainda é, digamos assim, o local onde essa epidemia está ocorrendo de forma mais grave, embora os Estados Unidos e a Espanha, né, parecem chegar, estarem chegando bem próximos do que está ocorrendo lá. Então, a forma como cada um deles, conversando comigo, reagiu é bem diferente, né? Uma tia está assim cuidando para não dar preocupação aos filhos. Uma outra chorando bastante, sentindo-se cansada com tudo que está acontecendo. Mas a maioria lidando de uma forma serena com o que vem ocorrendo. Porém, cada um dentro de sua característica, e é isso que nos caracteriza como ser humano, ou seja, cada ser humano tem sua forma de funcionar e sua forma de agir e reagir, né? Então, estamos vivendo há cerca de 2 meses, do ponto de vista mundial, ou talvez até mais, uma situação que nós nunca vivemos antes, né? Porque a epidemia tão globalizada como essa não ocorreu antes da forma como está ocorrendo agora. Então, essa é, digamos assim, a nossa experiência nesse tipo, dentro da qual o mundo foi obrigado a entrar em casa. Todos estamos sendo obrigados a permanecer em casa. Em alguns países com um pouco mais de rigor, em outros com menos rigor, né? Na Itália, por exemplo, uma tia minha disse que se um carabinieri, a polícia de lá, vê alguém pela rua, manda ir para casa, né? A pessoa tem que comprovar o que é que está fazendo ali na rua. Não pode ficar passeando simplesmente. Então, estamos vivendo um período diferente, um período que comporta algum tipo de aprendizado. Bom, pelo Espiritismo, nós sabemos que nada ocorre por acaso. As situações elas vêm como consequência de eventos anteriores, às vezes anteriores até de longa data, né? Como se algo fosse se acumulando, tanto no sentido de gerar algo positivo, como no sentido do negativo também. Porém, dentro do que nós estudamos no Espiritismo, nós sabemos que podemos tirar lições do positivo, como podemos tirar lições do negativo. Porém, acho que vale a pena frisar aqui que nós, seres humanos,
ainda não paramos para aprender, refletir na maioria de nós, né, não todos, mas a maioria, pelo menos, por enquanto ainda não, quando as coisas estão andando bem. Né? Quando, digamos, está tudo mais ou menos saindo como nós queremos. Quando parece que as coisas estão se organizando da forma como nós desejamos. Né? Então não paramos para pensar. E, no entanto, o convite, por exemplo, de Jesus foi para que estivéssemos atentos à nossa casa mental, para que mantivéssemos o jejum e a oração. O jejum não é a comida, né? É o jejum de atos, de palavras, de pensamentos que são ofensivos em primeiro lugar a nós e aos demais. Ou seja, todo um trabalho de limpeza dos nossos circuitos psíquicos, emocionais, afetivos, mentais. Né? Esse é o convite que Jesus fez. Né? E é o convite que os Espíritos nos fazem já há bastante tempo, mesmo antes, por exemplo, da codificação espírita. Né? Através de diferentes meios, o mundo espiritual tem feito esse convite, seja enviando os emissários para cá, né? Aqui no Ocidente nós tivemos Jesus, nosso instrutor maior. No Oriente tivemos Buda, tivemos Krishna, tivemos outros que vieram trazer mensagens semelhantes, de convite ao ser humano para a renovação, né? Para se melhorar espiritualmente, socialmente, mentalmente, afetivamente. Né? E a doutrina espírita, ela nos convoca à reflexão nesse campo, né? Porque no dizer de Kardec se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende no sentido de domar as suas más inclinações. Ou seja, no sentido dele se aperfeiçoar, dele se reeducar, dele modificar-se para melhor. Então, esse é o propósito. Mas por que a gente vive repetindo aquilo que já não queremos? Porque ainda nos mantemos nos modos de pensar antiquados, dos paradigmas antigos que ainda estão presentes, ainda regem a nossa sociedade, mas o convite formulado, por exemplo, por Jesus há 2000 anos é para que a gente saia desse paradigma. E qual é o paradigma que ele nos convidou para sair? Vamos entrar nisso daí. Né? Então, nós ainda estamos lutando, né, dentro de nós mesmos, né, como nos fala o Bhagavad Gita, né, quando Arjuna está em seu carro aéreo com Krishna, um avatar, né, um representante da divindade aqui na Terra, e Arjuna, vendo os dois exércitos no campo de batalha, ele pergunta a Arjuna, ele diz a Arjuna, mas eu devo mesmo dar início à batalha? Porque de ambos os lados estão parentes, familiares, pessoas que eu amo. Se eu der o início à batalha, eu vou ver pessoas que eu amo se digladiando. Como eu posso fazer isso? E Krishna diz, você precisa. Se você quer reconquistar o trono que é seu por direito e que lhe foi usurpado, você precisa dar início à batalha. Né? E aí Arjuna fala a respeito dos generais do lado do exército que ele conseguiu reunir e fala dos generais do lado, né, que usurpou daquele que era seu tio e usurpou o trono. Né? Então, o que é que isso significa? Do ponto de vista simbólico.
O campo de batalha é o mundo interior de Arjuna, ou de cada ser humano. O exército a favor dele representa aquelas instâncias do próprio Arjuna que evoluíram, né, que amadureceram e que são capazes de perceber a realidade com lucidez. O exército do lado do usurpador que tomou-lhe o trono, né, representa as instâncias não amadurecidas, as instâncias que permaneceram atreladas ao que era arcaico, à carga instintual. E o trono que ele precisa retomar é a lucidez, a consciência lúcida, né? O controle das instâncias da sua mente, do seu ser. E Krishna, ao lado dele, representa o eu superior, o Deus interno, o reino de Deus, né? Que o Cristo falou quando lhe perguntaram, mas onde está esse reino de Deus? E Krishna apontou para a própria pessoa, e Cristo apontou para a própria pessoa e disse, dentro de vocês mesmos, ou seja, em nosso interior. Então, Krishna estava representando o eu superior, o Deus interior, a essência pura, reflexo da divindade em Arjuna, né? E Arjuna, a parte superficial, o ego, que estava em dúvida se empreendia aquela jornada espiritual de autoconhecimento, de renovação e de transformação interior ou não. Porque ambos os lados produziam alguma coisa de satisfação, de gratificação. O lado antigo, né, arcaico, tinha as suas gratificações para Arjuna. O lado novo, igualmente. E Arjuna estava em dúvida. Mas aí lembremos o que Paulo de Tarso nos falou. Tudo me é permitido, porém nem tudo me convém. Mas o bem que eu desejo fazer, óbvio que não foi, essa frase não está junta, eu estou juntando, né? O bem que eu desejo fazer, este eu ainda não faço, mas o mal que não mais desejo, continuo a praticá-lo, porque dentro de mim há um espinho que me incomoda. Ou seja, Paulo percebia a tendência à repetição naquelas áreas em que ele estava não amadurecido, menos amadurecido. Porque é importante dizer que nós ainda estamos mais próximos do início do que da metade da jornada, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar a si mesmo, né? Lázaro, o espírito Lázaro, escreveu no contexto de um texto em 1862 o seguinte: disse eu que no início o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. Então, no início, o homem não tem senão instintos. Ou seja, o que é que nós éramos há 40 mil anos atrás, se não mais um animal correndo pelas pradarias? Nós éramos semelhantes a qualquer outro animal. Há 40 mil anos atrás, nós éramos o jantar do tigre dente de sabres e de outros predadores, como a gente também transformava em jantar o mamute e outras espécies de animais. Então a gente caçava, né? E éramos ao mesmo tempo caçados também. Isso a arqueologia, os estudos antropológicos têm mostrado para a gente. Ou seja, 40 mil anos atrás, o que é que predominava?
100% o instinto. Né? E o que é o instinto? O instinto é uma programação pré-existente que independe, inclusive, de aprendizado. A gente sabe que os animais, alguns animais, treinam os seus filhotes, os mamíferos, por exemplo. Né? O leão já nasce com um instinto predador. Ele já nasce com aquele impulso homicida, no sentido dele abater a sua presa para poder se alimentar. Ele já nasce com isso. Mas a mamãe leoa, né, ela vai treinando o filhote também. E assim acontece com outros mamíferos. Mas entre os répteis, por exemplo, isso não ocorre. Né? Não ocorre. A tartaruga deixa os ovos na praia e vai embora. Os filhotes que nascem correm em direção ao mar e a partir dali é por conta deles. Então, de milhares que nascem, é cerca de 2 a 5% que consegue sobreviver. Né? Quando muito. Por isso que nascem milhares, porque o restante, os que não sobrevivem, se transformaram em alimento para outras espécies, peixes, né, etc., do mar. Então, veja bem, no início, nós somos caracterizados basicamente pela carga instintual. Mas nós evoluímos, né? Evoluímos, nós crescemos intelectualmente, adquirimos consciência de nós mesmos pelo processo evolutivo, pelo amadurecimento cognitivo, emocional que estamos vivenciando há milhares de anos. Né? Então, aquela passagem da Bíblia, por exemplo, no Gênesis, né, quando Eva, sob a influência da serpente, oferece o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal a Adão, não tem nada a ver com sexo, gente. Tem a ver com a tomada de consciência. Né? O que é que a serpente chega e diz? Né? Se você comer isso, você vai ficar igual a Deus. Óbvio, não é exatamente com essas palavras, né? Mas é mais ou menos isso. Se você comer desse fruto, você vai ficar igual a Deus. E ele não quer isso. Coma e você vai desfrutar daquilo que a divindade desfruta. E aí Eva come. Né? E quando come, a mente dela se abre. E aí ela oferece a Adão. Né? E Adão come também. E aí eles, percebendo que estão nus, ou seja, isso representa a tomada de consciência, lucidez, né? Eles percebendo que estão nus, eles se escondem quando escutam os passos do Senhor no jardim do Éden. E aí Deus está procurando por eles. Onde é que estão? Né? Onde está Adão e Eva? Né? Onde está? E é meio estranho, né? Porque Deus não sabia onde eles estavam. E aí, Senhor, estamos aqui, mas por que estão se escondendo? É porque estamos nus. E aí Deus, percebendo que eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, fica furioso e expulsa-os do paraíso. Então, isso é um símbolo, obviamente, que representa o processo de tomada do surgimento da consciência de si mesmo, se perceber. Nenhum outro animal, no nível que nós temos, tem essa capacidade de autopercepção, de autoanálise, de autoavaliação. Né? Nós desenvolvemos isso. E quando começamos a desenvolver isso, saímos do império do instinto puro e passamos a ter capacidade de escolher
o nosso destino, até um certo ponto. Ou seja, de fazer escolhas conscientes. Os animais são basicamente movidos pelo instinto. E como eu já disse, o instinto é uma programação prévia. Ela já está inserida no contexto do DNA de cada um deles, assim como está no nosso também ainda. Né? Está no nosso. Então, o animal ele vai desabrochando essa programação e o instinto diz para ele o que ele deve fazer. Né? De acordo, obviamente, com a sua espécie. De acordo com as suas características. Mas ele não tem muita escolha. Então o animal vive aquilo, do nascimento à morte. O ser humano foi mudando, porque ele foi descortinando, desabrochando a razão. E desabrochando a razão, ele teve que se esforçar, porque aí não tinha mais somente a carga instintual mobilizando. E aí começaram a surgir as angústias, as perguntas, os dilemas, as dúvidas. Né? Qual é a dúvida que um animal tem? Né? Ele tem que ficar atento para ver se o predador vem ou não. Ele tem que estar buscando a comida. Né? Ele tem que, aqueles que o fazem, defender a sua prole, basicamente é isso daí. Né? E de forma geral, o ser humano começou a se questionar. Quem sou eu? O que é que eu sou? De onde é que eu vim? E aí começaram a surgir os conflitos. Né? Os conflitos. Ele começou a perceber que era melhor estar em grupo do que só. Porque em grupo, tanto podiam caçar mais, conseguir mais caça, como eles podiam se defender melhor dos predadores e dos outros grupos também. Porque os grupos humanos primitivos se alimentavam uns dos outros. Aquilo que foi achado, né, do homem de Neandertal, do Homo sapiens primitivo, eles se alimentavam uns dos outros. Né? E isso com tranquilidade, sem nenhuma culpa, assim como algumas tribos indígenas nossas faziam isso até pouco tempo atrás, digamos assim. Né? Então, no início predominava, mas na medida em que foi adquirindo a razão, descortinando a lucidez, com a habilidade de se olhar, de se ver, de se avaliar, o ser humano entrou em uma outra trajetória, em uma outra etapa. Essa etapa, a etapa da tribo, a etapa dos clãs, né, ela já passou. Mas ela ainda está presente na atualidade, né? Porque nós não evoluímos tanto assim no sentido da gente já ter ultrapassado a etapa da carga instintual. Né? Então, quando Jesus diz, né, não devolver o mal com o mal, o convite dele é: saia da carga instintual. A carga instintual, ela me manda matar aquele que é uma ameaça à minha integridade, à minha sobrevivência. Né? Manda eu me livrar da ameaça. Né? Ou atacando, ou fugindo. E aí Jesus diz: não resistais ao mal. Ou seja, vai contra, parece um negócio incongruente, não é isso? Mas na verdade o que ele estava dizendo era: transforme. Né? Transforme a carga instintual. Quando ele diz: se alguém te bater numa face, oferece a outra, ele não está dizendo para a gente ficar inerme, né? Para a gente não defender a integridade da gente. Não, ele não estava dizendo isso. O que ele estava dizendo era: não devolva o mal com o mal. Porque se eu devolvo o mal com o mal, eu estou fazendo aquilo que eu venho repetindo
há milhares de anos. E o convite é para a gente fazer diferente. Né? Ou seja, é para domar as inclinações primitivas. As inclinações primitivas, elas se tornaram um mal pelo desenvolvimento da razão e pelo crescimento da nossa parte ética, moral e espiritual. Né? Ela se transformou em mal. Mas quer ver deixar de ser um mal? Uma guerra. O que é que mandam fazer numa guerra? Se você for para uma guerra, matar. Quanto mais inimigo você matar, melhor. E aí há uma permissão social para que você se torne um assassino. E um assassino frio. E não guarde nenhuma culpa, porque você está eliminando a ameaça. E continuamos agindo de acordo com a carga instintual. E aí é importante a gente entender, dentro desse contexto, né, que nós não somos uma unidade, gente. Né? Gerardo, este que vos fala, não é a totalidade do meu ser. Assim como você, seja lá como você se chama, no campo da personalidade, não é também a totalidade do seu ser. A totalidade do meu ser, que se configura na camada superficial e correlacionada com este corpo, né, é muito mais ampla do que essa camada de superfície. Né? Essa camada de superfície, ela é constituída da personalidade e do ego. Né? Então, Gerardo, a atual personalidade, ela começou a se formar com base naquilo que eu trouxe de experiências anteriores como ser espiritual, né? Mas minha correlação com minha mãe inicialmente, no útero dela, nascimento e a fase de infância. É no útero, por exemplo, quando a gente está para reencarnar, a gente sabe disso pelas informações espirituais, e eu sei disso porque trabalho com técnicas de regressão à memória, e tem uma delas que ajuda a pessoa a rever o projeto de vida antes de vir para cá. Né? E é uma técnica que é muito eficaz para ajudar pessoas que estão sem objetivo, ficam se perguntando: o que é que eu vim fazer aqui? Qual é o objetivo da minha vida? Pessoas em desalento, é óbvio, a pessoa tem que ser sensível à técnica, né? Senão não vai funcionar. Então ela ajuda bastante nesses casos. Então, no meu trabalho, eu tenho visto isso também, né? Em pessoas se preparando, né? Regredidas, a preparação lá no plano espiritual, onde por conta disso e daquilo que fez ou deixou de fazer, né? Elas programam determinados aspectos, algumas coisas mais importantes da vida atual, né? E escolhem o tipo de pai, o tipo de mãe, a família que vão lhe proporcionar os meios para o desabrochar da personalidade dentro da qual estará inserida a sua tarefa de vida. Então é no contexto da nossa personalidade que a tarefa de vida, ou seja, o que viemos fazer aqui, está inserido. Né? Então, se a gente quer saber qual é a missão nossa aqui na Terra, é só a gente observar a personalidade da gente. Porque tudo mais que a gente faz ou fizer tem a ver com o trabalho pessoal que a gente veio realizar aqui. Mesmo que eu faça algo grandioso em relação a uma comunidade ou muita gente, mas a tarefa principal é comigo mesmo. É transformar algo, é aperfeiçoar algo, é fazer eclodir algo melhor do que antes. Né? Então, a personalidade,
ela é construída com base nas informações anteriores, mais a relação com mãe, com pai. Né? Então eu vou formando o novo ego. Eu preciso de um novo ego, porque se eu viesse com o ego antigo, eu estaria lembrando da vida passada, e não pensem que isso me ajudaria a fazer diferente. Seria muito mais difícil trabalhar as cargas de ódio, de raiva, as tendências, elas viriam fortes, né? E elas ainda vêm, porque o tempo em que essas tendências elas emergem mais forte é a fase da puberdade. Mas podem emergir antes, como podem emergir depois também. Vir à tona, para que eu me perceba. Então, Gerardo é a camada mais superficial. É aquilo que eu tenho consciência. Então, olha, lembram do professor Raimundo do Chicanismo, o salário dele? Né? Ou da maioria dos brasileiros? É um negocinho desse tamanho. Muito pequenininho. Né? Aquilo que nós conhecemos de nós mesmos. Porque o campo inconsciente, subjacente a essa camada de superfície, é imenso. É um universo que vai até a essência. Né? E o que é a essência? A essência é o núcleo através do qual, pelas experiências nesses milhares e milhares de anos, ou milhões, o ser ele foi se modelando, ele foi desabrochando, se individualizando, até chegar à etapa humana, e nesta, o eclodir da razão, do livre-arbítrio e a capacidade de escolha consciente. Mas esse núcleo, né, ou o Deus interno, o potencial que já é o que é para ser, né, ele não está realizado ainda. Ele é um núcleo em estado de potenciação, um campo informacional imenso que pode nos auxiliar e auxilia bastante. Nos auxiliar, que eu digo, auxiliar a camada de superfície. Se nós estivéssemos mais integrados com essa essência. Mas ainda não estamos, porque entre a camada de superfície, personalidade e ego, e a essência, o Deus interno, tem toda uma infinidade de dimensões, de instâncias que constituem o inconsciente, tanto freudiano como junguiano, e vai além disso. É aí, nessas camadas, onde estão também as instâncias, as subpersonalidades referentes àquilo que não foi resolvido ainda, inclusive de vidas passadas, não só da nossa infância, do nascimento ou intraútero, mas de vidas passadas também. Né? E o papel nosso, da parte superficial, ego, Gerardo, né, é tomar consciência disso e aprender a se trabalhar com consciência, com metodologia, com lucidez, né, buscando o aperfeiçoamento. A busca do aperfeiçoamento é se colocando disponível para as experiências que a vida proporciona, mas, ao mesmo tempo, colocando-se com flexibilidade aberto para aquilo que poderá vir de dentro de nós. Mas não somente isso. Desenvolver a habilidade, tornando-se consciente cada vez mais de si mesmo. E esse consciente de si mesmo que eu estou falando é o eu auto-observador, o eu capaz de se observar com equanimidade, ou seja, sem julgamento, sem crítica, com habilidade de acolhimento, de autoaceitação, com amorosidade, para poder ir lá dentro, né, e abrir-se às experiências de revivescência dessas camadas mais profundas. Né? Certamente que vamos encontrar tanto coisas agradáveis como coisas desagradáveis.
né? Eu lembro de uma experiência minha, no meu treinamento, por exemplo, de regressão de memória, que eu, trabalhando um sonho, esse sonho era um sonho repetitivo, que eu me via subindo uma ladeira, né? Desculpem, não foi esse sonho, foi um outro. Eu me via fazendo prova, né? Era um sonho que se repetia. Eu estava sempre ou na escola ou na faculdade fazendo prova e eu não tinha estudado. E estava apavorado porque eu iria perder o ano, né? E era uma angústia tremenda. E aí no treinamento, né, da psicoterapia transpessoal, trabalhando esse sonho, eu comecei a ver tudo girar, 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 e de repente eu estava, né, numa situação de um passado antigo, não sei de quanto tempo, talvez 400, 500, 600 anos, não sei, né, mas acredito que tenha sido no período da Inquisição, na qual eu era um sacerdote, né, que detinha um certo poder e utilizava esse poder para colher as informações de toda a paróquia através dos padres, pelo confessionário, né? E aquele personagem, que teria sido eu, né, utilizava as informações para prender, perseguir, massacrar, roubar, se apossar dos bens dos outros, né? E mandar para a fogueira, né? Então foi terrível reviver aquilo ali. Doeu, né? Doeu o processo de morte por envenenamento, depois a experiência no umbral, numa região calcinada. Mas aconteceu uma coisa que foi o momento de toque. O que é o momento de toque? É quando algo repercute, algo cria uma diferença dentro do ser. E aí aquele sacerdote estava diante de várias fogueiras com estacas e pessoas amarradas a essas estacas, e as fogueiras prestes a serem acesas. Quando elas são acesas, ele vai olhando de uma por uma as pessoas. E aí olha um velhinho, olha nos olhos, e no olhar daquele velho não tinha ódio, não tinha desprezo, pelo contrário, tinha compaixão. E aquilo tocou o sacerdote. Tocou de tal maneira que aquele olhar não desapareceu. Ele permaneceu, né? O sacerdote é assassinado com veneno e, no plano espiritual, ele se vê numa região completamente calcinada e os gritos: assassino, assassino. E ele pisa, o chão queima e ele se queima todo, né? Ele se queima. E aquilo perdura por anos, anos. Quanto tempo eu não sei. Até que um dia, já exausto, começa a lembrar de Deus, não com revolta nem com arrogância, mas dizendo: Senhor, né, não aguento mais, me ajude, por favor. E aí ele começa a ver uma figura se aproximando. À medida que a figura se aproxima, ele toma um susto. Era o velhinho daquela fogueira. E o mesmo olhar de acolhimento. E aí o velhinho acolhe-o, coloca-o no colo e leva-o. E aí já vem uma outra etapa. Renasce aquele sacerdote numa aldeia pobre, muito pobre, e ele é acometido desde pequeno por um eczema úmido, quase o corpo todo, que doía como uma queimadura, ardia como se fosse fogo, né? E não tem nada que resolva aquilo dali, mesmo porque ali na aldeia não se dispunha
de recursos para fazer absolutamente nada, né? A não ser ervas, alguma coisa assim. E aí ele cresce, se torna um jovem adolescente, mas aquele eczema úmido, doendo, queimando o tempo todo, né? E ele se perguntando, né, por quê? Por que eu nasci assim? Por quê? E achando que Deus estava sendo injusto com ele. Até que ocorre uma seca tremenda que arrasa com toda a colheita da aldeia e começam a passar fome. E aí alguns começam a pensar que aquele garoto que tinha o corpo todo molhado, né, vermelho, era o culpado. Que aquele garoto tinha algo a ver com Satanás. E Deus estava culpando, estava castigando a aldeia por causa daquele garoto. Então o garoto é tomado da mãe e expulso. E aí ele fica perambulando, e óbvio, aquele eczema sem nenhum cuidado, o corpo se sujando, infecciona e ele termina morrendo. Então foi uma vivência muito dolorosa. Mas podem vir também coisas muito boas nesse processo, através do qual, e aí eu não estou falando de regressão, o ego consciente, ele se permite fazer essas viagens internas, né? Tanto vai encontrar elementos dolorosos, como ele vai começar a perceber a existência do sol interno, ou do oásis interior de que nos fala Thich né? Um monge vietnamita que mora na França e fala a respeito do oásis de pura paz que há dentro de cada ser. Qual é a diferença disso do reino de Deus de que nos falou Jesus? Nenhuma diferença. Mas a gente ainda vive em luta, né? Porque assim como Paulo de Tarso falou a respeito do homem velho que existia dentro dele, conclamando para a repetição dos padrões antigos, nós já temos o homem novo. Só que o homem novo é experiência recente, não é experiência antiga. Estamos começando agora, há algum tempo, né, a exercitar o homem novo. O homem novo é a consciência de que nós não somos somente seres materiais, que nós não estamos aqui apenas para sobreviver, mas que nós estamos aqui com o propósito de evoluir, que já vivemos antes do nascimento e vamos continuar a viver depois da morte. E que o objetivo da vida é o aprendizado, evoluir, né? Mas o homem velho ainda diz para a gente, você tem que sobreviver. O mais importante é ganhar o pão de cada dia, e para isso você tem que lutar pelo seu espaço. Você não pode deixar que ninguém venha e ocupe esse espaço que é seu, senão você vai perder. Aí chega Jesus e diz, não cuideis do dia de amanhã. Cuide do hoje. Deixe para Deus o amanhã. Mas se você olhar isso dentro do 8 ou do 80, você vai pensar que ele está dizendo, viva só o agora, né? Tá bom, morar na beira da praia, tirando coco, pescando e acabou. Ele não está dizendo nada disso, gente. O que ele está dizendo é, viva em paz, com serenidade, trabalhe, produza, dê o seu melhor, cresça, busque o progresso, do ponto de vista social, do ponto de vista material, mas compreenda que você está aqui para aprender a ser espírito. Você está aqui para aprender a amar. Você está aqui para transformar o homem velho, movido pela carga instintual, no homem novo, consciente da sua realidade espiritual, consciente do propósito da sua vida, da tarefa que veio realizar aqui, pessoal, e contribuir para a tarefa coletiva. Porque o mundo não vai se transformar pelo fato da gente mudar as ideologias, pelo fato da gente implantar esse ou aquele sistema de governo.
Não, não é por aí. Né? Qualquer que seja o sistema, se o ser humano não muda, vai ser sempre um grupo prevalecendo sobre o outro. Um grupo dominando, querendo dominar os demais, que é isso que a gente está vendo o tempo todo. Então temos que modificar a nós mesmos. Né? É óbvio que a gente está aqui, a gente tem que ajudar também a comunidade, a sociedade onde a gente está inserido. Né? Mas com consciência que a gente não deve permitir que a carga instintual, consociada com a criança magoada e ferida, tomem conta da parte adulta e faça com que a gente repita os padrões que mobilizaram as tribos, né, os clãs, e construíram todas as guerras que existiram e ainda existe na atualidade. O nosso papel é fazer diferente. Lembrar, por exemplo, quando Kardec perguntou na pergunta 780 aos espíritos, o progresso moral acompanha sempre o intelectual? E os espíritos responderam, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, a gente progride primeiro intelectualmente. E por que a gente progride primeiro intelectualmente? Gente, é o esforço para a gente conseguir a comida. Né? É o esforço para a gente criar estratégias para não morrer de fome. É o esforço, foi o esforço para a gente sobrepujar os outros grupos que queriam tomar o nosso território. Então, a inteligência desabrochou muito mais. E a parte moral, ela foi acompanhando na medida em que a gente foi percebendo que a gente precisava cuidar uns dos outros. Uma grande antropóloga, ela disse que a civilização começou quando um ser humano, né, passou a cuidar do outro. Um ser humano começou a cuidar do outro. Aí começou a civilização. Então é o cuidado com o outro. Mas nos clãs e na tribo se cuida daqueles que fazem parte, né? No ser moralmente mais evoluído, ele cuida de todos. Ou vocês acham que Jesus tem preferência? Ou ele prefere os cristãos? Claro que não, né, gente? Porque Jesus nem é cristão. Cristãos somos nós, ou seja, somos cristãos por quê? Porque a gente segue os ensinamentos que ele deixou. Assim como budista, aqueles que seguem os ensinamentos do Buda. Mas se a gente for ver na essência, o convite é o mesmo. Né? Mas, por enquanto, a gente ainda funciona assim, como tribo. Então, Kardec também pergunta, no desdobramento da pergunta 780, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E os espíritos responderam, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher, ou seja, a capacidade de escolha, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Isto está na Lei do Progresso, né, no Livro dos Espíritos. E é muito importante que a gente saiba disso, né? Porque a gente tanto pode incrementar o progresso, como a gente pode paralisá-lo, embaraçá-lo, e os espíritos nos falam isso, já na pergunta 781. Né? O homem tem o poder de paralisar a marcha do progresso? Perguntou Kardec. Não, não temos. Mas tem às vezes o de embaraçá-lo. Né? Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade, na 783, ao progresso regular e lento, dizem os espíritos, que resulta da força das coisas. Ou seja, durante muito tempo evoluímos pelas contingências da vida.
pelas circunstâncias da vida, né? Como a natureza vai trabalhando por pressão e temperatura a pedra de carbono até transformá-la no diamante. Mas mesmo depois de transformado, ainda precisa do ourives para lapidá-lo, para que a pedra preciosa surja e reflita a luz em toda a sua beleza. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Resposta dos espíritos. E aí o que é que está ocorrendo agora? Um abalo do ponto de vista físico, moral, psíquico. A humanidade inteira forçada a ficar dentro de casa por conta de um ser microscópico. Quem é que ia pensar isso? Que isso poderia ocorrer algum tempo atrás? E aqui estamos nós. Então, essas coisas não acontecem por acaso e nós sabemos. Tem um propósito. Mas é óbvio que nem todo mundo pensa assim. Aquele que é materialista vai achar que é bobagem aquilo que eu estou falando. Mas não importa, ele tem o direito de pensar do jeito dele. E nós, que somos espiritualistas, que somos espíritas, que acreditamos e sabemos dessa realidade, nós temos também o direito de pensar dessa forma, como pensamos, e utilizar o nosso conhecimento no sentido da gente se aperfeiçoar e a gente crescer, a gente progredir. Mas há um outro fator que atrapalha bastante o nosso progresso, que atrapalha a camada do ego, a camada que é ligada à razão, tanto na conexão consigo mesmo como com o outro. E aí, na pergunta 785, Kardec questiona os espíritos: qual o maior obstáculo ao progresso? E aí os espíritos responderam: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, disseram eles, porquanto o intelectual se efetua sempre. Ou seja, independente do progresso moral, evoluímos intelectualmente, tanto que nós fomos à Lua, fomos a outros planetas, enviamos sondas. Ou seja, a gente avançou muito tecnologicamente, mas moralmente ainda estamos aprendendo. E cabe à parte racional e intelectual, o ego inteligente, por escolha pessoal, ir ao encontro da parte não desenvolvida. A nossa criança não desenvolvida, não amadurecida, as instâncias do nosso ser que ficaram para trás, que ainda estão profundamente vinculadas à carga instintual. E falando sobre isso, compreendendo isso, a gente percebe de forma clara que não tem nada errado no mundo. Está tudo dentro do contexto, ou seja, ainda temos a porção animal. Como temos a porção animal, estamos lutando pela sobrevivência, acreditando que isso é fundamental. Nessa luta pela sobrevivência, o território é fundamental. E aí o que é o território hoje? Não é só a minha casa, o espaço onde eu moro, é também o meu trabalho. São os bens que eu possuo. É a minha autoimagem e a minha autoestima. Esses são os territórios virtuais. E como eu ainda estou, ego, profundamente atrelado com carga instintual, o que é que eu vou fazer? Defender o meu território. Então eu vou querer ser maior do que os outros, melhor do que os outros. Eu vou querer me sentir superior. Agora, vocês pensam que a gente tem consciência disso? Não. Não temos. Porque o ego, ele dá um jeito de não perceber o próprio funcionamento
para funcionar movido pela carga instintual com a ideia de que está certo. Mas tem uma partezinha dentro dele que diz, não é mais por aí. E aí vem os conflitos, vem as dúvidas, vem a angústia, porque tem uma outra área convidando a seguir um caminho diferente. Porém, o automatismo faz com que a gente repita. Para a gente poder sair da repetição, a gente vai precisar do esforço. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende no sentido, e aí me permita mudar o domar por reeducar as suas inclinações primitivas. Esforço quer dizer ter conhecimento, ter metodologia e compreender que é um treinamento. Então, dentro desse aspecto, estamos em treinamento para que a gente possa modificar, a gente possa evoluir, a gente possa crescer. Ou seja, as instâncias que não se desenvolveram possam mudar para melhor. Mas por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Pergunta 792 do Livro dos Espíritos. Porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Porque ainda uma percentagem enorme de nós, seres humanos, ainda acredita que o fundamental é sobreviver, é ganhar o pão de cada dia. E a gente deixa de lado aquilo que Jesus falou, nem só de pão vive o homem. Aí a gente cria uma dicotomia. Somos religiosos para a gente pedir a Deus aquilo que a gente julga merecer. Mas somos materialistas no sentido da gente lutar por aquilo que a gente também julga merecer. E aí fica tudo dividido, não fica? E um reino dividido, ele tende a sossobrar. Ele tende a cair, a se destruir. Então é isso que está ocorrendo. Estamos quebrando por dentro como pessoas. Estamos quebrando como sociedade. Né? Porque não há suporte mais para esse modelo que caracteriza o funcionamento social e individual. Né? Isso é fundamental a gente perceber, não é? Porque se a gente não percebe isso, vamos continuar funcionando do mesmo jeito de muito tempo atrás. Ou seja, funcionando de acordo com a crença de que o que a gente precisa fazer é só sobreviver, é só viver o material, né? Porque o espiritual será depois, quando a gente morrer. Gente, não é assim não. Né? A gente já sabe pelos ensinos do Cristo, pelo que os espíritos nos ensinaram, que vida espiritual já é aqui. Nós somos espíritos encarnados, utilizando um corpo, mas somos espíritos. Então a gente precisa viver de forma congruente com o que a gente já sabe. Eu preciso, você precisa, todos nós. E estamos nesse aprendizado para que a gente efetue na nossa vida aquilo que racionalmente a gente já sabe. Então, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Perguntou Kardec aos espíritos. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses, né? Nos levando à grande solidariedade que haverá de nos unir como irmãos. Né? Porque senão a gente vai continuar funcionando como tribo. Ou seja, eu estou numa religião, né? Eu, em tese, todos nós, cada um de nós, faço parte de uma religião, mas aí eu boto na minha cabeça que a minha é melhor do que a do meu vizinho. A do meu vizinho não presta, eu vou tentar convencê-lo a vir para a minha. Né? Eu vou tentar convencer as pessoas
que somente na minha religião ela estará bem. Isso não é verdadeiro, gente. Deus está em todo lugar, está em todas as religiões, né? Seja espírita, seja católico, umbandista, protestante, budismo, seja lá o que for, né? Porque Deus independe disso. Nós é que precisamos de religião, de algo que fique nos lembrando todo dia que a gente está aqui para se desenvolver. A gente está aqui para evoluir, né? E crescer. Então, se a gente está aqui para isso, por que é que a gente ainda se debate com as nossas paixões, com esses modelos antigos? Né? Por que será? Por que será que pelos nossos esforços, a gente está, apesar dos nossos esforços, a gente está sempre repetindo? E aí os espíritos, eles dizem o seguinte na pergunta 909, né? Respondendo a uma questão formulada por Kardec. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ou seja, sair dos funcionamentos primitivos? Sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Há quão poucos dentre vós fazem esforços. Né? Então, é compreensão, né? Ampliação da percepção, esforço congruente com a nova compreensão e repetição, treinamento, para que eu vá saindo disso, eu vá evoluindo, eu vá me aperfeiçoando, e a partir daí eu vá transformando a carga instintual, o egoísmo, que me impele a ficar centrado no meu próprio umbigo, nas minhas necessidades, e somente, muitas vezes, na minha família, eu vá transformando essa energia no altruísmo. Ou seja, o outro passa a existir. Né? E eu só posso fazer isso se eu for me integrando interiormente, ou seja, percebendo as diferentes instâncias, e quem tem que fazer isso é a parte consciente, para que eu vá me encaminhando do instinto, percebendo as sensações, deixando que os sentimentos nobres eclodam, vivenciando o amor a mim mesmo pelo autoacolhimento, para que desabroche a compaixão. Desabroche a minha capacidade de empatizar com o outro, vendo no outro a mim mesmo, me esforçando para me conhecer, para me perceber, para me amar. Eu conseguindo fazer isso, eu vou conseguir também compreender e amar o outro. Mas aí surge aquela interrogação. O que é que comumente se diz? Mas eu vou fazer esse esforço e o outro não vai. Né? E aí vai contar tudo na mesa. Não, não vai. Se você muda, você vive melhor, você vive mais sereno. Calma significa segurança de fé, traduzindo certeza na justiça divina, diz Joana de Ângeles, através do Divaldo. E é verdade. Calma significa segurança de fé, traduzindo certeza na justiça divina. E através dessa frase, Joana nos diz que fé não é acreditar que Deus vai fazer o que eu quero. É acreditar que a justiça divina é sábia e ela me proporciona o necessário para que eu, como ser, evolua, me conheça e me aperfeiçoe. E aí Kardec, na sua sabedoria, na pergunta 919, perguntou aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, responderam os espíritos: conhece-te
a ti mesmo. E aí vamos lembrar aquela frase de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa, gente? É o conhecimento espírita? É pertencer a essa ou aquela religião? Não, não é. O conhecimento espírita é muito importante, mas para que eu aperfeiçoe minha capacidade de me observar, de me sentir, de perceber-me nas minúcias, de perceber o que é que está ocorrendo comigo quando eu me magoo, eu me ofendo, quando eu fico com raiva, quando eu fico com medo, quando eu estou alegre, quando eu estou contente. Ou seja, eu me transformar num cientista cujo objeto de pesquisa sou eu mesmo, é o meu mundo interior, são as minhas emoções. É eu me transformar num investigador do meu universo interno. E aí eu vou estar fazendo, obedecendo ao convite de Jesus. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, buscai a verdade e a verdade vos libertará. Porque na medida em que eu for percebendo por que é que eu reajo com raiva, por que é que eu me magoo, por que é que eu me melindro, eu vou escolher conscientemente, livre-arbítrio, fazer diferente. Por algum tempo será um esforço, porque o automatismo vai estar me convidando à repetição. Mas pelo esforço eu vou domando, reeducando as minhas más inclinações, os modelos antigos que caracterizavam o meu funcionar. E aí o reino de Deus desabrochará de dentro de mim e se transformará na veste nupcial de que Jesus nos falou. E aí eu estarei conectado com o reino de Deus. Não depois da morte, já aqui, integrado, eu de superfície com eu mais profundo. E aí o eu de superfície será mensageiro do eu mais profundo. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo quem vive em mim, disse Paulo de Tarso, São Paulo, né? Quando ele já estava integrado no propósito do serviço do bem, né? De acordo com as orientações deixadas pelo Cristo. Então, esse é o convite de Jesus, esse é o convite dos espíritos superiores a todos nós, né? Para que percebamos com clareza o que viemos fazer aqui. Saiamos dos automatismos, nos tornando lúcidos, conscientes, e possamos caminhar com segurança, com fé, na certeza da justiça divina e, portanto, com serenidade, sabendo que o nosso destino é muito mais amplo, maior do que possamos imaginar. Porque o nosso destino é Deus. E Deus está dentro de nós. E está em toda parte. Então, muita paz. E que nosso Deus interno, né, nos acolha. E que o nosso ego, consciente e lúcido, se permita ser acolhido. Para que possamos abraçar com amor o animal que ainda há em nós, a criança magoada e ferida, cuidando com amorosidade de ambos, para que nos integremos e nos transformemos naquilo que devemos ser. Seres lúcidos, conscientes, trabalhando pelo bem pessoal e o bem da coletividade. Muita paz a todos, meu abraço, gratidão por esta oportunidade e que os bons espíritos continuem como sempre fizeram, nos estimulando a essa tomada de consciência e ao treinamento, né, do autoconhecimento. Um abraço a todos e até outra oportunidade.